de pré-campanha, o que os pré-candidatos podem ou não fazer. A gente conversa em mais uma segunda-feira com o nosso parceiro aqui, o professor de Direito Eleitoral, Alexandre Azevedo, como em todas as segundas-feiras. Tudo bem, professor? Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Samuel Straiotto. É um prazer novamente estar com vocês, falando para vocês e todos os ouvintes, internautas, telespectadores do Sistema Sagres. Eu, quando comecei a cobrir eleições, cobrir política, ainda era aquela eleição cumprida. Acho que quando eu comecei eram ainda 90 dias das convenções ali, dos candidatos já definidos, né, já eram candidatos em campanha mesmo, tinha 90 dias até a votação em primeiro turno. E aí isso foi sendo reduzido. Hoje nós temos de campanha mesmo, quanto tempo, professor? Nós chegamos a ter 30 dias, agora são 45 dias, não tem esse prazo assim na cabeça. E o que é que se pode fazer agora, já que a campanha ainda não começou, ainda estamos na pré-campanha? Então, Samuel, você bem lembrou, né? Antigamente aí a campanha eleitoral era de 90 a 95 dias, dependendo do dia do mês em que caiu o primeiro outubro, o primeiro domingo de outubro, né? Então, o primeiro domingo pode cair do dia primeiro até o dia 7 de outubro. Então, vai variar nessa situação. E aí, a partir de 2015, houve uma certa redução da propaganda eleitoral, também da própria campanha eleitoral, que passou de junho, né, de julho, melhor dizendo, início de julho, para meados de agosto. Então, houve também uma diminuição desse tempo. E aí, em contrapartida, se aumentou o período da chamada pré-campanha. Aliás, nem sequer permitia pré-campanha. Aí depois houve, né, a introdução dessa pré-campanha. O que são as pré-campanhas? São situações em que o candidato, a pessoa, pode falar que é pré-candidato ou pré-candidata, expor ali a sua pretensa candidatura, os motivos pelos quais merece ser votada, né, as qualidades, os méritos, o que é a vida pregressa dela, seja na administração pública, seja como particular. Veja, não pode fazer o pedido expresso, explícito de voto, mas nem vai ser necessário, né? A pessoa fala, olha, eu sou pré-candidato. Rubens, eu falo para você, olha, eu sou pré-candidato, eu sou honesto, e eu já fiz isso, já fiz aquilo. Né? A intenção do pedido de voto já está implícita ali, né? Não precisa nem sequer fazer esse pedido, mas a lei, né, vem de novo e fala, olha, não pode haver pedido de voto. Além disso, a Justiça Eleitoral, né, criou uma interpretação dizendo o seguinte, olha, também não será possível, na pré-campanha, utilizar meios proibidos na campanha eleitoral. Aí, por exemplo, né, nós temos os outdoors. No outdoor, na campanha, não pode. Né? No outdoor não pode ter propaganda eleitoral na campanha eleitoral. Então, na pré-campanha, também não será possível o uso de outdoor. Mas é possível, Rubens, vocês já fizeram isso aqui várias vezes. Entrevistar pré-candidatos? Pode, pode. O pré-candidato pode falar que é candidato? Pode. Pode falar o que as propostas políticas dele? Podem. Né? Ele pode fazer impulsionamento nas redes sociais? Também pode. Não haverá qualquer irregularidade nisso. Também pode adesivo em carros, né, transitando aí por Goiânia? Pode. O problema vai ser o conteúdo do adesivo. Pois é, Bom, essa professor, e pequena aí introdução. a Queria saber gente agora se foi vocês já têm alguma acompanhando coisa alguns mais casos, específica. né? Temos. A gente vai falar em alguns casos aqui. Temos um vídeo, temos uma foto também, mas antes disso, vídeo e foto que eu fiz na semana passada, na terça-feira à noite, um deputado estava em cima de um carro de som, né? De um carro de som já falando ali com a população. E tem uma foto também, só que aí é aquela coisa da campanha de terceiros, né? Eu quero apoiar o professor Alexandre Azevedo para presidente da República. Ele nem está sabendo que eu estou aqui, lá no meu bairro em Goiânia, mas eu vou lá e pinto meu muro, ou eu coloco um carro plotado inteirinho, carro plotado, ou se eu tiver um helicóptero,
eu ploto um helicóptero com a cara lá do professor Alexandre Azevedo. Será que isso pode ou não pode? Mas antes disso, antes da gente apresentar esses casos, essas imagens aqui para a gente analisar, professor, e daquele jeito, metonímia, né? A parte pelo todo. Então, se a gente vê esse caso, será que alguém pode fazer isso para qualquer outro candidato? Enfim, mas antes disso, tem a questão dos outdoors que o senhor citou. A gente viu alguns aí, de deputados estaduais que estão em mandato e de outros políticos também. Tem deputado federal que eu vi, tem senador também que eu vi, aqui em Goiânia, tem pelo interior do estado, isso virou uma festa. Outdoor não pode, nem que seja ali com a cara do político dizendo alguma coisa que ele acredita, sei lá, pela economia, pela saúde, pela família. Isso aí não pode nesse momento, professor? A única situação que a Justiça Eleitoral entende que é possível no outdoor nesse período são aquelas frases, né? Aquelas campanhas de felicitações. É aniversário da cidade, é dia dos pais, dia das mães. Então isso aí pode, né? Mas dia dos pais não, que já é período de campanha eleitoral, então não pode mesmo, né? Mas agora, por exemplo, passou o dia das mães, dia dos namorados, alguma coisa assim, vai lá e coloca, né? Não tem nenhum problema. Agora, a grande questão é que eu acho que eu também vi os mesmos outdoors que você viu, Rubens. Coloca lá, pela geração de empregos, a foto e o nome do camarada. Pela pátria, pela família, por isso, por aquilo, a foto e o nome do candidato ou da pessoa. Nesse caso, nós temos uma pré-campanha nítida com um meio que é proibido na campanha eleitoral. Diferente, Rubens, seria, vamos imaginar que está se discutindo, né, agora a gente também isso aí, a redução da carga tributária dos combustíveis, né? Então poderia ter uma pessoa que já é deputado estadual, deputado federal ou senador, colocando ali o discurso de seu mandato atual. Aí, ok, é possível. Aí sim, né, haveria uma certa possibilidade. Agora, colocar algo totalmente divorciado, né, dissociado do mandato, aí vira uma pré-campanha eleitoral com meio proibido, com meio vedado. Professor, antes das questões do Samuel Straioto aqui, vamos então a esses casos que eu citei. Vamos primeiro com o vídeo aqui, sem som, porque senão dá para identificar o deputado que falou lá, né? Essa não é a nossa intenção, mas é um político que está no mandato e aí ele para ali um carro de som, até no lugar acho que onde não pode, né? Parou na grama ali, esse é o canteiro central da Avenida Cerrado, pertinho ali da Assembleia Legislativa. E aí o deputado está lá com o microfone em cima do carro de som e tem alguém ali fazendo vídeo e tal, e o deputado falando, né, fazendo campanha, ele está fazendo campanha ali contra um político que está também em exercício de mandato, né, no executivo, e está também falando o seu próprio nome. Ele só não fala o número, até porque acho que ainda não tem essa definição. Ele pode querer um número, mas as convenções é que tem que definir, o partido que tem que definir o número. Mas só faltou para terminar de pedir voto o número mesmo, professor. E aí, como é que fica, hein? Um carro de som, cidadão lá com microfone, falando, pessoal buzinando e tal, tentando se manifestar e pedindo apoio para as suas pautas. Aí ele defende, quero defender essa pauta, aquela outra pauta. Isso aí, nesse momento, pode? Carro de som pode, professor? Então, vamos lá. Se ele está pontualmente, né, questionando uma ação do chefe do Poder Executivo, por exemplo, uma ação do presidente da Assembleia Legislativa, por exemplo, né, vinculada ao seu mandato, não tem problema, né? Então, vamos imaginar que ele esteja ali defendendo a database dos servidores que está na época de ter e não teve, e tá ele está apoiando os servidores nessa pauta, aí sim seria possível. Nessa imagem, da forma como está, não é possível, porque se torna, como você colocou, um ato de campanha eleitoral, né? Um ato nítido de campanha eleitoral. E lembrando que o carro de som, né, por isso que é proibido, o carro de som na campanha eleitoral, ele só serve de apoio a um evento.
O carro de som não pode ser utilizado sozinho, né, Rubens? Nós somos desse tempo, né, em que as pessoas contratavam um carro de som e o carro de som ficava circulando no bairro, na cidade, né, sozinho. 8 horas da manhã, das 8 da manhã às 10 da noite, estava ali o carro de som circulando. Hoje, esse carro de som só serve para apoio numa carreata, numa passeata ou num comício. Ele não pode dessa forma como está. Então, por isso seria proibido também. Além disso, nós temos uma situação que é um limite de contratação de veículos automotores, né? O candidato, durante a campanha, só pode fazer a contratação limitada a 20% do total de gastos. Então, vamos imaginar, a pessoa vai gastar 100 mil reais na campanha, o que é relativamente pouco, tá? Não é muito, não. Na campanha de deputado estadual, deputado federal, se gasta bem mais, né, que isso. Então, vamos imaginar que colocou ali 100 mil reais de gasto. Ele poderá gastar com veículos, e aí entra tudo, viu, Samuel e Rubens? Entra tudo, todos os veículos, veículos para transportar os cabos eleitorais, cabos de som e etc. Nesse caso, ele poderia gastar até 20 mil reais com carro de som, que, né, convenhamos, também é pouco. O carro de som ele acaba cobrando muito mais, né, que R$ 1.000 uma diária, por exemplo. Né? Então, também haveria essa limitação. Por isso, na minha concepção do que eu estou vendo, é uma propaganda vedada pela legislação eleitoral. E o outro caso aqui, antes, aí quando o Samuel for questionar, viu, Samuel? Pode ficar à vontade para voltar no vídeo, avançar para a foto. Mas vamos agora para a foto, que eu também fiz no fim de semana, sem ser esse agora, o passado. Eu fiz uma foto desse helicóptero aí. Agora pensa bem, eu sou um empresário que tem grana, e aí tem um helicóptero. E aí eu quero apoiar o meu pré-candidato nesse momento à presidência. Nesse caso ali dá para ver a foto, né? A foto do presidente Jair Bolsonaro. E aí? Um empresário bolsonarista pode fazer... Isso aí não é campanha antecipada, abuso de poder econômico ou nada a ver, professor? Olha, vamos lá, né? Pelo que parece, é um helicóptero de pessoa jurídica. Então a gente já começa com um problema. Pessoa jurídica não pode fazer doações a campanhas eleitorais. Já vamos começar, né, por aí. Depois, nós temos o próprio gasto, né? O gasto é elevado, né? Para abastecer os carros, a gente está tendo um certo problema, né? Tem campanhas aí até de outras rádios, de outros lugares, aí para enche o seu tanque, né? Num helicóptero, então, deve ser bem mais caro, né? Então, nós temos o problema, primeiro, de ser pessoa jurídica, depois do custo para essa campanha, ou esse ato, melhor dizendo, de campanha. Tá? Então, haveria uma limitação já por conta disso, desses dois fatores. Agora, possivelmente, como você bem colocou, Samuel, o candidato não está nem sabendo, ou pré-candidato, melhor dizendo, não está nem sabendo. É um ato de terceiro que plotou o veículo, né, colocou a foto, a gente percebe a foto, percebe o nome, né, do candidato, ou melhor, do pré-candidato, e isso aí também é um atributo proibido, é uma forma proibida de campanha eleitoral. Por quê? Porque esse engenho, ele se transforma num outdoor ambulante, né? A Justiça Eleitoral, já há muito tempo, limitava o tamanho dos engenhos publicitários, principalmente nos veículos, nos ônibus, porque eles se tornavam um verdadeiro outdoor ambulante, né? A pessoa, às vezes, locava um veículo como a desculpa de estar transportando os seus cabos eleitorais e colocava a plotagem em todo o ônibus. E o ônibus ficava circulando em Goiânia ou em cidades aí, mundo afora, né? O que é isso aí? Se tornava um verdadeiro outdoor ambulante com um impacto visual muito maior do que um outdoor clássico que ficava ali estático. Então, também, na minha concepção, esse engenho é vedado, né, é proibido, porém, considerando, né,
pequena possibilidade do candidato ter prévio conhecimento ou anuência desse meio, apenas o proprietário, né, do helicóptero é que seria apenado, que seria sancionado pela Justiça Eleitoral se, por acaso, algum candidato, algum partido político ou mesmo o Ministério Público representasse a Justiça Eleitoral contra, né, essa forma publicitária. Bom, então, só para resumir os casos aqui, porque eu acho que eles representam, né, uma parte pelo todo, então, político nenhum pode usar carro de som nesse momento para fazer campanha, nem agora na pré-campanha, nem durante a campanha. O carro de som só pode ser usado para apoio, né, numa manifestação. Portanto, isso dá para entender. Se ele estiver usando o carro de som para falar sobre assuntos do mandato, aí tudo bem. Mas para fazer campanha, pedir voto, aí não. E eu ouvi o que o político aí estava dizendo. Ele estava falando o nome dele, pedindo apoio, que as eleições estão chegando e tal. Então isso aí não pode. E agora, em relação à foto, o professor explicou em relação ao helicóptero, mas a gente pode pegar a parte pelo todo, professor? Um carro, por exemplo. Eu tenho um carro, o carro está no meu nome, não é pessoa jurídica. Eu também não posso plotar o carro, nem um vidro assim inteiro do carro, nesse momento com o nome lá e a foto do meu pré-candidato preferido, mesmo o carro sendo meu e tal, e o candidato nem está sabendo disso, um desejo meu de manifestar esse apoio, isso também não pode? E aí, na sequência, o Samuel Astraioto já pergunta. Bom, no carro, aí já tem um diferencial, que a jurisprudência permite, né, que se coloque adesivos do candidato, desde que não haja o pedido de voto. Por exemplo, expresso, né, vote em fulano, alguma coisa desse jeito. Não pode ser feito. Tá? A questão do helicóptero é por conta da abusividade dele ser de pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica não pode fazer gasto de campanha eleitoral de forma alguma e também, né, pelo gasto, pelo valor elevado dessa publicidade. Nos carros, né, particulares, aí a história é um pouco diferente. Eu não posso plotar todo o carro, mas eu posso colocar, por exemplo, no vidro traseiro, né, colocar aquela no vidro traseiro ou em outros lugares por 40. A legislação é bem minuciosa nesse ponto. Pode colocar um adesivo de 40 por 50 centímetros, não vai ter nenhum problema. Professor, bom dia, mas quando a gente pensa em argumentos, né, que podem ser utilizados, por exemplo, e a minha liberdade? Eu, pessoa física, eu tenho meu dinheiro, eu quero fazer lá uma divulgação para o meu candidato. Até que ponto vai a minha liberdade, por exemplo, de expressão e liberdade econômica, eu, pessoa física? Vai até onde a lei permite, né? Então, olha só, a legislação permite, a pessoa pode manifestar livremente a sua vontade? Pode, só que há uma certa limitação. Por exemplo, nas redes sociais, eu, Alexandre, posso ir lá e postar, posso fazer crítica, posso fazer elogios, não posso fazer pedido de voto. Se eu faço pedido de voto, vem a lei e me limitou. Além disso, né, o candidato, a pessoa física, pode colocar uma camiseta com o candidato, escrever ou comprar, né? Hoje tem os ambulantes aí, vai lá e compra, né? Coisa, Samuel, que a gente nem imaginava, Samuel. Não sei se você é do tempo do Rubens aí, né? E do meu tempo também, mas era tempo do candidato que dava para o eleitor camisa, dava presentes, dava brindes. Hoje, a gente vai no camelô aí e vê lá as pessoas comprando camiseta, toalhas, né? Hoje tem o Data Toalha, sabia, Samuel? Mede a popularidade ali do candidato pelo número de toalhas que estão sendo vendidas, né, com o rosto dele estampado, né? O eleitor pode ir lá comprar aquela... Isso aí pode, porque ainda não há nenhum pedido de voto ali, né? Então, veja, é uma manifestação, né, da expressão da pessoa. Pode, sem nenhum problema. Por quê? Porque não há vedação nesse ponto. Agora, colocar adesivo com pedido expresso de voto, aí sim existe uma limitação, porque há um extrapolamento da manifestação da vontade. Manifestação da vontade, do pensamento, melhor dizendo. Coloca ali o adesivo com o nome, né, da pessoa, sem qualquer
problema? Está manifestando já, evidente, um apoio. Agora, eu não posso, na minha manifestação, induzir o outro. Né? A partir do momento que haja um induzimento com um pedido de voto, aí a legislação entendeu por bem de proibir. Data toalha é boa, viu? Achei curiosa essa expressão. Professor, voltando à questão do carro de som. Lá no meu bairro, né, meu bairro é residencial, e aí toda hora carro de som. É carro do ovo, carro da pamonha, carro de tudo que o senhor imaginar. E aí um desses carros que passam já é o costume mesmo ali da região, essas festividades. O senhor dizia até há pouco mais a respeito lá do outdoor. Dia das Mães, aí eu já vi em algumas situações o representante ali da região dizer o seguinte, passar ali com o carro de som e aí destacando assim, o fulano de tal, né, deputado, vereador, convida você para participar da festa, não sei o que lá, não sei o que lá, tá. Aí no final, aí solta lá o slogan dele, né, fulano de tal, juntos somos mais fortes, por exemplo aqui, pode esse tipo de situação? Vamos por ponto, né? Vamos por partes. Com relação à festividade, ok. Com relação a ele apoiar a festividade também, ok. Isso aí pode. O problema é o tal do slogan, né? Aí sim se torna um meio vedado, que ele não pode ser utilizado nessas festividades, mesmo durante a campanha, né? Por quê? Porque o candidato não pode estar, por exemplo, fazendo a distribuição de brindes ou de outras vantagens ali ao eleitor. E a festa, quando ele fala que ele está apoiando aquela festa, se presume um apoio mais amplo, nem que seja por publicidade, enfim, mas é um apoio indireto, né? De custo. Então, por isso não pode ser feito, tá? Nem durante a campanha. Então, na pré-campanha, ele poderia falar, olha, eu estou apoiando o evento, né? É um evento nosso aqui e tal, convidando as pessoas, beleza, mas usar o slogan dele, que já vai ser utilizado na campanha, não pode. Aliás, Samuel, vamos combinar, né? Sendo até um pouquinho mais inteligente, assim, se pensar, nem precisaria, né? O fato dele estar ali, o fato dele estar falando que apoia, torna desnecessário o slogan dele, já vai estar na memória das pessoas que ele está ali, né? Contribuindo, de certo modo, com aquela festividade. E quanto ao outdoor, professor, eu já vi algumas argumentações, acho que é o seguinte, né, principalmente quem detém um mandato, coloca lá, né, como o senhor explicou aqui para a gente, a respeito de determinadas frases, situações, e aí coloca a seguinte, não, eu estou dando publicidade ao meu mandato. Até que ponto vai esse limite, professor, dessa publicidade do mandato? É interessante, Samuel, antes de ir, eu vou só fazer uma crítica a essa publicidade, tudo bem? Interessante que falam, não, eu vou dar publicidade ao meu mandato, mas não divulgam o gasto da verba no gabinete, né? Os gastos da verba no gabinete ficam lá, ninguém sabe. Então, assim, é uma transparência em parte, né? Vamos ser mais transparentes nisso aí também, né? Mas, enfim, olha só, pode dar transparência de várias formas, né? Pode colocar lá, por exemplo, e aí a gente nunca viu quais foram as propostas que ele apresentou. Qual dessas propostas que ele apresentou que se tornaram leis? Aí sim, nós temos de fato uma prestação do mandato. Agora, apenas colocar lá pela família, pela pátria, por isso, por aquilo, com verdadeiro slogan de campanha eleitoral, né? Aí sim que é proibido. Vamos imaginar que se ele colocasse lá, olha, eu sou favorável ao projeto de aprovação ao projeto de lei tal, porque ele faz isso, isso e isso. Beleza, seria ato de prestação de contas do parlamentar, certo? Sem nenhum problema. Agora, ele colocar lá, como a gente já viu, né, Samuel, pela redução de impostos. Tá, mas pela redução de impostos, eu acho que todos nós somos, né? Não precisava nem colocar aí. Todo político vai falar isso. Só que a hora que ele coloca isso no outdoor, vira, sim, um ato de campanha eleitoral, com mote de campanha eleitoral mesmo, e aí por isso que nesse momento seria vedado, seria proibido. Professores, para a gente arrematar aqui, vamos dar uma aqui de Telecurso 2000. Se liga aí na hora da revisão. O que a gente pode, então, resumir aí do que pode e o que não pode nesse período pré-eleitoral?
Então, nesse período pré-eleitoral, o candidato pode falar que é pré-candidato, falar as suas propostas, né, para a campanha, falar o que ele já fez, os méritos dele, o que o habilita para ser candidato, dar entrevistas, postagem nas redes sociais, colocar adesivos em veículos, desde que não haja nenhuma... O número dele, né, como Samuel falou, bem disse, né, ainda não tem o número, mas tem ali o pretenso número. Então não pode colocar esse número. E, além disso, não pode fazer aqueles meios proibidos durante a campanha eleitoral, como, né, por exemplo, o uso de outdoors, tá? Falar, anunciar o seu mandato, né, prestar contas de seu mandato, excelente, pode e deve fazer, mas não por meios de por meios vedados, por meios proibidos e com alusão, na verdade, à campanha eleitoral e não ao mandato propriamente dito. Professor, me lembrei aqui de um último detalhe, antes de devolver aqui para o Rubens. O camarada, ele vai disputar eleição atrás de eleição. E aí o eleitor dele, né, às vezes por conhecimento ou não, a gente não sabe, né, cada caso é um caso, mas tem lá o adesivo da eleição anterior, com o número dele. Às vezes fica lá no portão, fica no carro lá, fulano de tal, meu número é X, né? Aí tá lá. Né? Fica isso de uma eleição para outra. E aí, nesse caso? Porque não é uma ação propriamente do próximo processo eleitoral, mas do processo eleitoral anterior. Porém, não deixa de ser uma propaganda, de alguma forma, para o próximo pleito. Como fica, professor? Samuel, você fez uma pergunta de um caso concreto que lá no TRE eu tive a oportunidade de examinar, né? A campanha... de uma campanha anterior do Maguito, inclusive do Maguito Vilela, saudoso, né? Teve lá o nome dele, tudo bonitinho, né? Governador. E anos depois, ele se candidatou novamente, né? Ele estava querendo se candidatar novamente a governador do estado de Goiás. E aquele adesivo continuou. Qual o problema? Onde estava o adesivo? Estava num Chevette, né? Então já não preciso nem falar mais, né? É um carro velho, né? Estava lá no Chevette, a hora que chega aquele, e a gente olha o adesivo, aí falava, olha, naquela época, ter o adesivo já era questão de multa. E a multa, Samuel, naquela época, era de 15 a 25 mil reais. Eu falei, bom, 15 mil reais era o valor do Chevette. Como você aplica a multa? Né? E sobrava troco, Samuel, eu acho. Né? Como você aplica multa nisso aí? Então, veja, eu tenho que olhar necessariamente se aquele adesivo com número e outras situações, ele se refere à campanha eleitoral passada. E hoje isso está fácil, Samuel, porque no adesivo tem que vir o número do CPF ou CNPJ de quem mandou fazer, da gráfica que fez e se foi o candidato que fez, o número do CNPJ dele. Então, aí daria para a gente verificar, não, esse CNPJ aqui é da campanha passada, né? E aí a pessoa não seria multada. É isso, professor. Obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres, em mais uma segunda-feira, e pelos esclarecimentos aqui. A gente chegou a apresentar ali na tela 2 canais para denúncias, né? Um deles, eu confesso que ainda tentei fazer aqui o acesso agora e não tive muito sucesso, que é o Pardal. Não sei se o professor tem alguma... ele próprio já conheça, né? Está mais envolvido com o assunto que a gente, já tem alguma resposta. Mas eu vou buscar junto à Justiça Eleitoral, porque lá no aplicativo que eu acabei de baixar, aqui para Android, o Pardal só tem para Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina, acho que é isso. São 3 estados só. Você tenta buscar por Goiás, você não encontra Goiás lá. Então, acho que o Pardal ainda não está funcionando para todo o país, que é o sistema da Justiça Eleitoral de recebimento de denúncias. Agora, está funcionando o canal de sempre, que é o de denúncias ao Ministério Público Estadual. E aí, denúncias de qualquer tipo, inclusive de algum tipo de ilícito eleitoral. Aí é o mpgo.mp.br/denúncia, e aí tem que fazer um cadastro ali, dá para fazer a denúncia anônima também, mas aí lá no Ministério Público já vai ser encaminhado para o Ministério Público Eleitoral. Esse funciona, mpgo.mp.br/denúncia, mas fica aqui só essa
demanda, né, para buscar o sistema Pardal, que é super legal, o aplicativo é rápido, fácil, é bom de usar o aplicativo, facinho, mas não está com a disponibilidade aqui para o estado de Goiás. Professor, muito obrigado pelos esclarecimentos e até segunda que vem. Até segunda, muito obrigado. Samuel, Rubens, um abraço a todos. Até segunda-feira que vem. Obrigado ao professor de Direito Eleitoral, Alexandre.